nós te damos, Pai. Obrigado, Senhor, por mais uma noite. Obrigado, Espírito Santo de Deus, por estarmos reunidos, Senhor, para poder falar da Tua palavra. Obrigado, Espírito Santo de Deus, porque até aqui o Senhor tem nos guardado, tem nos sustentado. Obrigado, Espírito Santo de Deus, por trazer, Senhor, ao Teu povo, os sacerdotes eleitos, Pai, o descanso, Senhor, para esses dias, Pai, aonde, Senhor, nós estamos debaixo de uma opressão, mas eu creio, Pai, que o Senhor é muito maior que tudo isso, Pai. Obrigado, Pai, por estarmos na Tua casa. Conduz este culto, Pai. Senhor, a cada um que estiver assistindo, Pai, fala, Senhor, com cada família nesta noite, Pai. Ministra o coração de cada um, Senhor, que está ouvindo, Senhor, pela internet. Aqueles que precisam, aqueles que necessitam de uma palavra, Senhor. Fala ao coração de cada um. Reconstrói, Senhor. Reconstrói sonhos. Reconstrói, Senhor, neste tempo, Senhor, a fé, Senhor, daqueles que estão abalados com tantas notícias, Pai. Assim eu te peço, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos. Graça e paz. Estamos aí mais uma vez reunidos na presença do Senhor. Eu tenho ouvido aí o som, nós estamos ajustando. Eu sei que é um desafio para nós, mas estamos aí mexendo aí nos equipamentos para que o som chegue perfeito à tua casa, para que você possa escutar perfeitamente. Amém, queridos? Então vai dando o teu ok, se caso, eu acho que no Face que está mais baixo, no Instagram está melhor. Se você quiser ir para o Instagram, vá para o Instagram, mas a gente está alinhando aí todas as coisas para que você possa escutar bem, tanto no Instagram quanto no Face, e ser aí alimentado pela palavra do Senhor. Amém, queridos? Então estou mais uma vez feliz de estar na casa do Pai, e hoje muito feliz, né? E eu já quero aqui fazer alguns agradecimentos, né, diante de todo o cenário que nós estamos passando, das dificuldades, das lutas, né, dos confinamentos aí, dos isolamentos, né, sei lá como que você queira definir isso. Nós como igreja estamos felizes porque Deus ele tem agido a nosso favor, tem nos abençoado, e eu quero aqui agradecer o coração de cada um que tem se disposto, né, a estar ajudando este tempo, as famílias que estão precisando. Queridos, nós hoje estamos alegres, porque hoje nós conseguimos adquirir uma quantidade de cestas básicas que para nós é grande. Hoje nós compramos aí 85 cestas básicas, né, fruto de doações, de corações aí que são solidários, de corações que se moveram, né, para estarem ajudando, para que 85 famílias hoje, né, nós podemos dizer assim, sejam alcançadas e supridas nas suas necessidades. Então, eu quero aqui já agradecer a cada um que doou, né, a cada um que está doando ainda. Nós acreditamos que virão outras doações e nós vamos estar complementando isso para mais cestas e mais famílias que sejam alcançadas. Amém, queridos? Então, você que doou, você que participou desse momento, nossa gratidão, que o Senhor te abençoe, que o Senhor não deixe faltar nada nos teus celeiros, que te guarde nesse tempo e que você seja abençoado. Amém, queridos? Então, gratos ao Senhor pela tua vida. Eu também quero aqui falar sobre as nossas redes sociais aí, que dos jovens aí, estou muito feliz. Toda noite, às 19 horas, estamos ouvindo uma devocional na nossa rede social. Então, estou muito feliz, você jovem aí da comunidade ministerial Donai, continue aí orando, participando desse momento, para que estejamos fortalecendo e fortalecidos nesse momento aí de distanciamento, né? Precisamos estar próximos ao Senhor, em oração, em palavra. Então, a tua devocional tem sido preciosa. Estou muito feliz
com a devocional dos jovens. E também ontem nós tivemos aí no nosso canal o Pama funcionando também. Parabéns a Nete aí que fez uma pantufa, ensinou a pantufa e foi muito bom. Então, na quarta-feira que vem também nós estaremos aí com o Pama às 14h30 com novidades. Então, se você aí está acompanhando os canais da igreja, na quarta-feira que vem nós estaremos com o Pama funcionando. Amanhã também o Ministério Kids estará lançando as atividades, né, para as crianças. E, amados, eu estou muito feliz porque a participação, o desenvolvimento das ministrações, das matérias, assim, tem me impressionado. Então, a partir de amanhã, para as crianças aí, no Ministério Kids, estará sendo aí lançadas as novas atividades. Amém, queridos? E aí no rodapé aí do comentário está aí também a nossa conta bancária, você que é membro da igreja, você que deseja contribuir, fazer uma oferta para este ministério, fique à disposição, ore ao Senhor. E você, membro da igreja, está aí a nossa conta para que você então possa estar aí dizimando neste tempo, porque afinal a obra não para. Amém, queridos? E no domingo, queridos, já vou deixar esse recado aqui, domingo nós vamos fazer aí a nossa ceia online. E eu estou com muitas expectativas para esse domingo de Páscoa, e vamos estar, então prepare aí o teu cálice, o teu pão, né, o teu suco de uva, o teu pão. Perguntaram lá que tipo de pão. Querido, é um pão, né? Prepara lá um pedacinho de pão, o teu suco de uva, faça lá da tua mesa um altar para o Senhor. Prepare como se você estivesse na igreja, queridos, né? Faça uma coisa bonita, né? Prepare o ambiente, né? Ore ao Senhor, consagre a tua casa. Eu penso que não é apenas você estar assistindo a ceia sendo realizada, não. É o ambiente da tua casa. Então prepare, faça lá, prepare a tua ceia, né? Prepare na tua casa a mesa, faça o ambiente ser bonito, um ambiente de consagração ao Senhor. Amém, queridos? Então é isso. Só para estar tudo ok, queridos, né? Tudo joinha? Então tá bom. Então eu vou começar aqui para que, se você tiver alguma dificuldade para ouvir o som, vai dando um toque, eles vão ajustando. Eu estou aqui dando uma enroladinha aqui para que você possa estar ouvindo bem. Amém? Tá, e amanhã, às 20 horas, está aqui a minha esposa me ajudando. Amanhã, às 20 horas, a geração Barak estará fazendo o culto online nas nossas redes sociais. Você que está nos assistindo, clique lá e acompanhe, vai ser tremendo, eu creio. Amém, queridos? Glória a Deus. Queridos, eu quero orar mais um pouquinho. Com você. Eu penso que esse é o tempo de oração, né? Você que está aqui nos ajudando, eu vou pedir para você também aí, se não tiver necessidade de você ficar andando, né? Porque eu sei que vai para lá, vem para cá, vamos estar aí conectados ao Senhor. Esse é um tempo de nós estarmos nos consagrando ao Pai. Então você que está nos assistindo aí, que você comece a levantar um clamor, né? Pela nação, pela tua casa, pelo teu trabalho, pela tua família. Comece a orar ao Senhor, agradeça a Ele. Sabe, queridos, não fique esperando nada de mim, mas que você seja a palavra profética nesse tempo, né? O ambiente já está preparado, estamos na casa do Pai, e agora, queridos, eu penso que é o tempo que Ele quer se manifestar aonde você está. Se você está na tua casa, talvez você esteja trabalhando, assistindo a gente, mas esse é o tempo que o Senhor, Ele deseja se manifestar para nós. Então, queridos, comece a orar, a agradecer ao Senhor, faça uma oração. Se você está com a tua família reunida, ore com a tua família. Este é o tempo de nós estarmos invocando o nome do Pai. Amém? Senhor Deus e Pai, obrigado, Senhor. Obrigado por mais um culto. Obrigado, Senhor, por mais um dia. Obrigado, Pai, porque até aqui o Senhor tem nos guardado. Espírito Santo de Deus, nos envolve agora, Senhor. Sabemos, Pai, que aqui, Senhor, nós estamos em grandes desafios naturais. Mas, Senhor, eu sei, Pai, que o Teu agir sobrenatural nesta noite vai alcançar corações que estão sedentos pela Tua palavra. Senhor, então, em nome de Jesus, Pai, que cada um que está nos assistindo, a começar em nós aqui que estamos reunidos aqui na Tua presença, Pai, fale conosco, ministra ao nosso coração. A terra já está preparada,
que a semente lançada deste altar, Senhor, venha cair, Senhor, numa terra fértil, Senhor, para que produza, Senhor, para que dê muitos frutos, Pai, frutos neste tempo, Pai, aonde o cenário aí fora é de sequidão, aonde o cenário aí fora é falta de chuva, aonde o cenário aí fora é um cenário de morte, mas eu creio, Pai, que a Tua palavra ela é vida, eu creio, Pai, que quando ela cair nesta terra que está preparada, ela vai gerar muitos frutos para o Senhor. Este é o tempo da reconstrução, este é o tempo, Senhor, aonde a Tua semente está sendo lançada na terra. Então, Espírito Santo de Deus, vem, Senhor. Vem, Espírito Santo de Deus, fala conosco, Pai. Eu preciso ouvir a Tua voz, precisamos ouvir a Tua voz, Pai. Precisamos ser envolvidos na Tua nuvem, Pai. Senhor, em nome de Jesus, somos gratos porque até aqui o Senhor tem, Senhor, falado conosco, nos orientado. Senhor, mas queremos mais. Eu quero mais, Pai. Obrigado por cada vida, Senhor, que se dispôs a nos ajudar, porque eu creio, Pai, que o Senhor já tocou no coração de cada um, antes mesmo de eles ouvirem, virem a mensagem, de olharem a mensagem destinada a esta doação. Senhor, então, em nome de Jesus, Pai, somos gratos por cada família que pôde contribuir, Pai. Que nada venha faltar. Em nome de Jesus, guarda-nos nesta noite, fala conosco. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Glória a Deus. Sabe, queridos, eu, diante desse cenário que hoje é o mais falado, desse vírus, eu quero hoje falar algo sobre o amor de Deus. Sabe, queridos, eu quero trazer à lembrança aquilo que nos dá esperança, trazer à lembrança nessa semana que estamos antecedendo a Páscoa, que para nós como cristãos tem um significado muito importante, e eu fiquei meditando um pouco naquilo que eu poderia trazer aos nossos corações, e Deus foi ministrando ao meu coração sobre o amor, sobre o que pode nos separar do amor de Deus, o que pode nos separar de Deus, o que pode nos separar do destino, o que pode nos separar do propósito. Então, queridos, esse é um tempo que nós precisamos refletir algumas coisas da palavra de Deus, e eu penso que essa mensagem, o que pode nos separar de Deus, o que pode nos separar do propósito e o que pode nos separar do destino, nos leva a pensar sobre uma reconstrução, porque é nesse tempo, querido, que nós precisamos entender aquilo que Deus está desejando em nós, preste atenção, em nós e através de nós, porque começa primeiro em mim, começa dentro de mim, e essa palavra, queridos, fala de uma reconstrução, porque quais são as áreas da minha vida, quais são as áreas da tua vida que precisam ser reconstruídas pelo Pai? Qual é a área, querido, que você precisa ser tocado? Qual é a área, querido, que você precisa de um toque especial de Deus? Porque, querido, nós precisamos entender daquilo que Deus ele deseja fazer através de nós. E nós precisamos reconstruir, sim, a nossa expectativa. Nós precisamos nos fortalecer espiritualmente, restaurar a nossa fé, porque se o natural, as coisas, as pessoas, as circunstâncias nos mostram que vai piorar, porque é somente isso que nós ouvimos aí fora, que as coisas vão piorar, que as coisas não estão boas, estamos no pico de uma doença, estamos vendo que os hospitais estão lotados, as pessoas, as notícias estão falando, olha, vai ser um tempo onde as coisas vão piorar. Então é nesse tempo, queridos, onde se o natural está falando que tudo vai piorar, é nesse tempo, e chegou a hora que temos que ter uma atitude espiritual, respondendo ao nosso chamado, respondendo aquilo que Deus deseja de nós e através de nós. Passamos aí um domingo onde a nação estava em oração, a nação se consagrou, e eu creio, querido, que há uma resposta para tudo o que aconteceu domingo. Mas, pastor, nada mudou, parece que está tudo a mesma coisa. Não mudou. É porque enquanto você está com os olhos presos no natural, continuam as mesmas coisas. Mas no espiritual, algo já está acontecendo e já foi liberado. E nós precisamos responder a isso, querido. Nós precisamos verdadeiramente entender isso.
Deus ama a humanidade. Deus nos ama, Deus te ama e Deus, Ele deseja se relacionar com cada um de nós. Deus, nesse tempo de caos, querido, eu penso que há um anseio da parte de Deus para se relacionar com cada um de nós. Porém, queridos, parece que existe sim uma grande barreira que impede esse relacionamento. E isso, querido, pode estar sim em algumas das práticas que nós tínhamos antes até mesmo desta pandemia, ou até mesmo antes desse vírus, que nos afastavam de Deus. Práticas essas que estavam fazendo com que nós estivéssemos acostumados com algumas coisas. E parece, querido, que isso, nós não estávamos atentos às barreiras que estavam se levantando para um relacionamento genuíno, íntimo com Deus. E precisamos entender isso, queridos, sobre algumas coisas que, como cristãos, eu estou falando para você que entregou a sua vida a Jesus, como igreja, muitas vezes estávamos fazendo, praticando, e não estávamos atentos, que estávamos nos separando, nos distanciando da presença do Pai. A palavra de Deus diz lá em Isaías, querido, preste atenção nisso, em Isaías, no capítulo 59, no versículo 2, que as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Então, queridos, preste atenção nessa palavra. Comecei aqui dizendo, o que pode nos separar de Deus? O que pode nos separar do propósito, do destino de Deus? E às vezes, querido, nós estávamos, querido, de alguma forma, acostumados com algumas práticas, e não estávamos atentos em coisas que estavam nos separando de Deus, do propósito e do destino de Deus. E a palavra de Deus sempre vem nos ensinar, querido, em coisas que nós precisamos vigiar. Porque talvez, querido, esse tempo você tenha orado, você está clamando ao Senhor, mas parece que algo não está acontecendo. Parece, querido, que há uma barreira e parece que o medo está te tomando, parece que a angústia te toma. Parece que as incertezas crescem, criam força, e a tua oração parece que, de alguma maneira, não está fazendo efeito. Por isso eu entendo, queridos, que este é um tempo de nós reconstruirmos áreas na nossa vida. Nós estamos com o tempo e a oportunidade de clamar e ouvir Deus falar conosco em áreas específicas da nossa vida. Porque a pergunta para nós hoje é, o que pode nos separar de Deus? O que pode nos separar de Deus? Talvez a tua resposta seja direta. Não, pastor, comigo está tudo bem, nada me separa de Deus. Talvez, querido, você esteja vivendo o cenário e você possa estar falando, não, comigo está tudo bem. Querido, a pergunta é, o que pode nos separar de Deus? Porque parece, querido, que nós estávamos como imbatíveis pelo fato apenas de entregar a nossa vida a Jesus, de estar vindo aos cultos. Parece que como cristãos nós estávamos bem, colocava a nossa melhor roupa, vinha para a igreja com a Bíblia debaixo do braço e está tudo bem. E parece que essas ações nos faziam então como imbatíveis diante de um cenário que já estava precisando de um clamor diferente, de um cenário que estava precisando de uma resposta nossa diante de alguma circunstância que nós já estávamos passando. Parece que apenas o fato, querido, de entregar a nossa vida a Jesus, de estar vindo aos cultos, de estar vindo às reuniões, para nós era o suficiente. E agora, como nós estamos? Como você está nesses dias? Em alguns comentários nós escutamos, está me fazendo falta, como eu disse aqui domingo. Algumas pessoas dizem,
Olha, pastor, eu não vejo a hora disso acabar para nós estarmos juntos, para nós podermos estar dando o nosso abraço, para nós podermos estar vendo uns aos outros. É claro que isso é muito bom, queridos. Mas nós precisamos entender, queridos, que como nós estamos reagindo diante desse cenário que nós estamos vivendo nesses dias. O que Deus está querendo falar comigo e com você, em particular, no nosso quarto, querido? O que Deus está querendo nos mostrar, querido? E eu creio, querido, que algo já está acontecendo nos céus, liberados sobre a nação, sobre a nossa vida. Mas nesse tempo, o que Deus está querendo falar no nosso particular, querido? Antes de nós pedirmos para um vírus recuar, querido, e nós, querido, qual tem sido o nosso entendimento para a nossa vida? E eu quero ler um texto com você que está lá em Romanos, no capítulo 8, no versículo 35 em diante, bem conhecido. E a pergunta é: o que pode nos separar de Deus? O que pode nos separar dos planos e propósitos de Deus? Queridos, a palavra de Deus diz assim em Romanos 8, 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Preste atenção nisso. Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada. Olha o que Paulo está dizendo, querido. Como está escrito, versículo 36, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro, em todas, versículo 37, estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Versículo 38, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Você tem convicção disso, queridos? Você tem convicção disso? Porque o que eu estou lendo da parte de Paulo, quando ele escreve isso, querido, ele está escrevendo com cicatrizes, com as marcas daquilo que ele carrega. Ele tem uma autoridade para falar sobre isso. Não podemos pegar apenas em todas essas coisas, porém somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Nós precisamos olhar para aquilo que Paulo está dizendo. Quem nos separará do amor de Cristo? É algo de uma realidade que ele passou. Angústia, perseguição, fome. Queridos, aqui está fazendo com que nós venhamos a refletir sobre a nossa identidade. Porque Paulo está falando e ele já começa no versículo 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Essa passagem, querido, mostra alguns motivos e situações que o próprio Paulo passou por amor de Cristo e nada disso afastou ele desse amor. Nada disso. E quais são as situações que você passa ou passou que podem ter afastado você desse amor de Cristo? Queridos, eu estou falando não apenas no hoje, mas eu estou falando em coisas que passaram e que talvez hoje você está angustiado, aflito, procurando talvez a oportunidade, querido, de voltar correndo para os braços do Pai. Mas você se vê fechado na tua casa, porque há um isolamento social, há uma lei que nós estamos obedecendo. Mas talvez hoje você está aí falando, se eu pudesse fazer diferente. Talvez, querido, hoje você está orando mais do que quando nós tínhamos a oportunidade de estar junto orando. Talvez, querido, hoje você está sendo chacoalhado para um clamor, sendo que antes você talvez não dava tanta importância para isso. Sabe, queridos, talvez hoje você possa falar, eu não aguento ficar em casa, mas este é o tempo de você olhar para a tua casa. Talvez hoje, querido, você possa falar assim, eu não vejo a hora de parar isso, de poder sair. Mas hoje talvez seja o tempo, querido, onde Deus te parou.
Sabe, queridos, eu entendo que muitas pessoas, por tão pouco, se afastaram e se esfriaram. Talvez, querido, nem tanto por essas adversidades que eu falei aqui, de tribulação, de angústia, citadas aqui pelo apóstolo Paulo, mas se esfriaram, queridos, por convites que o mundo oferece, atraídas por ciladas onde cegam o entendimento do destino que Deus preparou, queridos. Pense um pouco nisso. Sabe, queridos, hoje falamos sobre essa doença desse tempo, mas eu quero levar você um pouquinho antes dessa doença. Como você estava, querido, porque talvez, querido, você não estava dando tanta importância para aquilo que Deus, a própria palavra de Deus estava falando, sobre arrependei-vos. Talvez, querido, num tempo de oportunidade, onde tínhamos, há poucos meses atrás, a liberdade, há poucos dias, vamos dizer, há poucas semanas, de vir à igreja, levantar as nossas mãos, adorar, mas estávamos cansados e talvez, queridos, até frios, porque as coisas aí fora nos atraíam mais. E eu não estou falando de tribulação, não estou falando de fome, eu estou falando sobre convites, sobre coisas que nos atraíam mais do que a presença do Pai. Mas e agora? Agora, querido, parece que estamos como vazios. Parece que algo está faltando em nós. Sabe, queridos, Deus tem um destino para cada um de nós. Deus, Ele nos deu um destino, Ele preparou um destino para cada um de nós. Sabe o que eu entendo, queridos? Que Deus tem um plano e Ele está em curso desde a queda do homem. E esse plano, queridos, preste atenção nisso, o plano de Deus, Ele tem uma ação geracional. Porque Deus, Ele trabalha de geração em geração, querido. Preste atenção nisso, queridos. Deus, Ele é um Deus que se você pega a palavra dEle, eu não posso tirar uma página e achar, não, isso não tem mais efeito. Deus, Ele é um Deus que trabalhou de geração em geração. Cada geração teve o seu tempo, cada geração teve a sua forma de trabalhar, querido. Mas eu não posso anular as coisas que aconteceu, porque a palavra de Deus me mostra, querido, que há testemunho que me fortalece para hoje. E quando eu olho para as Escrituras, querido, eu vejo o cuidado de Deus com o seu povo. Como eu disse, querido, claro que em épocas diferentes, mas o cuidado de Deus, as estações eram diferentes, mas com o único propósito, querido, de manifestar a glória dele através daqueles que estão voltados para o plano original. Ou seja, queridos, obedecendo a sua vontade. Será, querido, que estávamos, e eu quero que você reflita isso, o que pode nos separar do plano, do propósito, do amor de Deus? Será que nós estávamos obedecendo aquilo que Deus estava derramando, nos ensinando, querido? Ou estávamos acostumados apenas a nos reunir diante de 4 paredes, com o som preparado, com uma boa oratória, talvez? E será que estávamos obedecendo quando Deus falava assim, ei, se arrepende, ei, se entregue verdadeiramente, cuidado? Sabe, queridos, precisamos entender que Paulo, quando ele escreve essas palavras, querido, ele está se referindo às influências externas. E a verdade, pela palavra, que nada de fora, a palavra de Deus diz que nada que vem de fora pode nos abalar. É isso que a palavra sempre vai nos ensinar. Nada, quando nós estamos obedecendo a palavra, nada pode nos separar de Deus. Preste atenção nisso. Mas nós, e eu quero te trazer essa atenção, mas nós, querido, temos dentro de nós um perigo chamado o poder do livre-arbítrio. Um poder dado por Deus que muitos não sabem gerir. E sendo assim, queridos, por não saberem gerir, podem ser vítimas deste livre-arbítrio. Não, pastor, o senhor está falando coisas que não precisa pegar tão pesado. Sabe, pastor, não precisa ser assim.
Quantas vezes, querido, nós, como pastores, recebemos perguntas como: o senhor acha errado isso, pastor? O senhor acha que está errado dessa forma? Pastor, o senhor acha que fazer isso, fazer aquilo está errado? Querido, eu não sei. O que eu sei é aquilo que a palavra diz. Porque tudo é lícito, mas nem tudo me convém. Deus estava nos levando para perto, Deus está nos levando para perto, Deus deseja nos reconstruir. Mas o nosso livre-arbítrio, querido, ele vem com algo que tem poder de nos separar de Deus, de nos separar, querido, daquilo que Ele fala para nós, aos nossos corações. Sabe, querido, o livre-arbítrio, ele pode não obedecer a palavra de Deus. Com isso, ele vem com a desobediência. O livre-arbítrio, ele pode achar que tudo é normal. Com isso, o pecado entra. O que pode nos separar de Deus? Deus está num tempo, querido, onde eu creio que Ele está nos reconstruindo. E aí eu volto para o texto de Isaías. Eis que a mão, versículo 1, 59:1, eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. O que nós estamos fazendo, querido? O que nós estamos verdadeiramente passando? E eu quero fazer um texto paralelo diante dessa palavra que está lá em João capítulo 21. Todos conhecem, eu já ministrei essa palavra aqui, mas esse paralelo eu quero fazer essa noite com você. Um tempo onde também os discípulos estavam vivendo um tempo difícil, um tempo de pressão. E preste atenção nisso. João no capítulo 21, versículo 1 em diante diz assim: depois disto, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. E foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos, preste atenção nisso, Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Canaã, da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 de seus discípulos. Versículo 3 é a chave daqui. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram os outros: também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco naquela noite e nada apanharam. Sabe, queridos, eu observando esse texto, e eu quero trazer você para dentro dessa história, os discípulos, eles estavam chateados, eles estavam tristes com o que tinha acontecido, e essa tristeza fez com que eles se esquecessem de tudo que passaram com Jesus. Eles estavam chateados, tristes, e da forma que eles estavam neste versículo que nós lemos, fez com que eles se esquecessem de tudo o que eles passaram com Jesus. A tristeza, a angústia, fez com que em algum momento, naquele período que eles estavam ali, se separassem do amor de Cristo, do amor que Cristo tinha por eles. E o cenário que estavam naquele momento era um cenário de dor. Era um cenário onde, entre eles ali naquele contexto, eles estavam vazios. Eles estavam dizendo um para os outros: e agora? Como vai ser? O cenário da tristeza, da angústia, da dor, remetia a eles pensarem assim: vamos esquecer tudo e vamos continuar a nossa vida, porque parece que tudo que nós passamos até aqui de nada valeu. Queridos, entenda uma coisa. Nesse momento era o que eles estavam passando. E talvez, querido, com tudo que nós estamos passando nos dias de hoje, com tudo que você está passando, talvez em algum momento você possa olhar e falar: poxa, aonde está Deus?
Entenda, queridos, que quando nós estamos na vontade de Deus, não significa que as circunstâncias serão sempre favoráveis. Preste atenção nisso. Quando nós estamos na vontade de Deus, não significa que as circunstâncias sempre serão favoráveis. Por isso que a palavra nos ensina a perseverar e olhar sempre para o alvo. Queridos, nós precisamos entender isso. Deus quer nos curar, restaurar nossa vida. Deus, Ele tem um plano, e o plano dele é nos usar. Deus, Ele tem um plano e Ele quer te usar, Ele quer me usar, Ele quer usar a noiva. Ide e pregai o evangelho. Há uma palavra liberada por Jesus a cada um de nós, querido. Essa palavra é para proclamar o evangelho, para dar continuidade, independente se a coisa está boa ou se a coisa está ruim. Olha como nós estamos. Parece que estamos sim paralisados, vazios. E agora, o que nós vamos fazer? Olha como estão as coisas lá fora, querido. Por isso, queridos, que eu entendo que estar na vontade de Deus é ir além das circunstâncias. Porque a circunstância diz para você, não dá. Mas estar na vontade de Deus, Ele fala, filho, eu estou contigo, não temas. Enquanto, querido, o cenário e a circunstância está paralisando você, ei, a palavra de Deus para você é, não temas, eu estou contigo, não tenha medo. Sabe, queridos, essa palavra carrega poder. As circunstâncias, na sua grande maioria, ela não será favorável. Mas nós precisamos proclamar a palavra de Deus que gera vida. Proclamar a palavra de Deus, querido, que muda o cenário. Sabe, querido, nós precisamos ir além. A palavra de Deus sempre vai nos levar além dos protocolos, além dos métodos, sabe, queridos? E se permitir, e preste atenção nisso, quando eu entendo isso da parte de Deus, eu me permito a ser crucificado. Porque senão, querido, o meu livre-arbítrio, as minhas vontades vai sim me separar do amor de Deus. Queridos, nós vivemos antes dessa doença uma geração que estava difícil, querido. Uma geração que você falava de Deus, você fala da igreja, ih, lá vem o pastor mais uma vez. Sabe, queridos, nós precisamos sim estar na vontade de Deus, mas além de estar na vontade de Deus, se permitir ser crucificado. Estamos passando por dias de abalos, queridos, em diversas áreas da nossa vida. Porque dias atrás nem pensávamos em passar por aquilo que nós estamos passando hoje. E esse abalo, querido, que nós estamos passando, está fazendo com que as nossas raízes tremam. Preste atenção nisso. Precisamos entender as estações, querido. Enquanto muitos estão presos, querido, na teologia, para dar resposta para esse tempo, Deus tem urgência, querido, em levantar uma geração disposta, mesmo na crise, em declarar o amor dele, querido. Em declarar este amor pelos filhos, em levar nós a um lugar de condição, a um lugar de intimidade. Sabe, queridos, esses discípulos que aqui eu li, logo no começo aqui do capítulo 21, eles estavam diante desse cenário que fez com que eles ficassem sem expectativa. Um cenário que trouxe uma insegurança quanto ao que ia acontecer no dia seguinte. Ninguém se lembrava da palavra de Jesus. Naquele momento, eles estavam conversando algumas coisas, inseguros com o dia de amanhã, e ninguém lembrava de uma frase que Jesus falou para eles. A única coisa que nesse momento eles estavam preocupados é o que nós vamos fazer. Talvez hoje é a frase que mais escutamos. Como vai ser? O que vamos fazer
depois de tudo isso terminar? Se é que vai passar, queridos. O que você faria também nesse cenário dos discípulos que nós lemos? Se você estivesse lá nesse tempo, nessa estação, o que você faria, querido? O que você faz, querido, quando você abre mão de tudo para seguir Jesus, querido, e de repente seguir Jesus pode até te trazer problemas? O que você faria, querido? Os discípulos estavam sim sob pressão. Em um determinado momento, logo depois da crucificação e até mesmo um pouco antes, eles estavam se escondendo nas casas, em cavernas, atrás das portas fechadas. Eles estavam assustados com tudo o que estava acontecendo. E de repente, querido, já não era tão popular seguir a Jesus. Porque no tempo do milagre, no tempo das curas, uau, que bacana, que legal. Mas de repente, queridos, eles estavam assombrados e já não era mais tão interessante seguir este Jesus, porque afinal ele estava morto, ele foi morto naquela cruz. Esta era a visão natural que eles tinham. Eles olharam para Pedro e logo depois da crucificação, algumas pessoas olharam para Pedro e falaram: olha lá vai um deles. Ele estava com Jesus, e Pedro diz: eu não estava com Jesus. Será que nós estamos tão diferentes deste tempo, querido? Sabe, queridos, Pedro, ele estava confuso, tentando entender o que tinha acontecido, tentando entender o que estava acontecendo. Sabe, querido, e como não se bastasse, havia logo depois, no terceiro dia, boatos que esse Jesus, querido, ele tinha ressuscitado dentre os mortos. Agora pensa comigo, queridos. Quando eles ouviram que algumas mulheres que estavam no sepulcro, querido, elas tinham visto um anjo dizendo: ele não está aqui, querido. Quando eles ouviram isso, preste atenção nisso, eles saíram dos seus esconderijos, da onde eles estavam, pararam tudo o que estavam fazendo e correram para lá. E quando eles chegaram no sepulcro, eles olharam para dentro do sepulcro e o lenço estava dobrado, querido, em um canto. E ali eles ficaram olhando, tentando entender o que tinha acontecido naquele momento. Afinal, eles não tinham visto Jesus, mas o lenço estava dobrado, o sepulcro estava vazio, querido. Algo se tornou inexplicável diante do cenário que eles estavam olhando aos seus olhos naturais. Eles estavam incertos, confusos, vulneráveis. E Pedro, ele volta então para o seu lugar de segurança. Aquilo que ele sabia fazer, e ele fazia muito bem. E ele diz para os outros que estavam com ele: eu não sei vocês, mas eu vou pescar. Porque esse negócio de seguir a Jesus me trouxe problema. Talvez, querido, a palavra de Pedro foi isso. A expressão dele fala assim: olha, eu vou fazer o que eu sei fazer, porque seguir a Jesus por 3 anos, olha aí, nós estamos aqui agora sem saber o que nós vamos fazer, isso me trouxe problema. Eu quero voltar a fazer o que eu sei fazer, aquilo que é certo, aquilo que é seguro. Eu vou voltar à minha rotina, eu vou pescar. E quantas vezes, querido, no nosso tempo que nós tínhamos a liberdade de poder adorá-lo, de poder se lembrar das coisas que Jesus fez, querido, muitas vezes estávamos dispersos, querendo voltar apenas no lugar de segurança, fazer o que sabemos fazer. Pedro rapidamente se esqueceu das experiências que passou. Ele se esqueceu das palavras, querido, que Jesus disse: siga-me. Talvez, querido, nós precisamos nos lembrar dessas palavras: eu estou contigo, siga-me, venha comigo. Sabe, querido, não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda, continue olhando para mim.
Jesus falou para Pedro: eu farei de você um pescador de homens. O convite nessa frase, querido, era um plano maior de tudo que ele tinha experimentado. Qual é a palavra que Deus, que Jesus liberou sobre a tua vida, sobre a minha vida, que é um plano maior de tudo aquilo que nós já experimentamos, querido? Mas naquele momento ele se esqueceu e ele volta para um lugar de segurança, ele volta a pescar e ele entra no barco. Eles voltam para o natural, eles se esqueceram, vamos pescar mesmo. E eles voltam para o natural, para aquilo que eles sabiam fazer, para aquilo que eles estavam acostumados a fazer, inclusive, abrindo uma aspas, acostumados. Talvez nós estávamos acostumados a fazer tantas coisas, e hoje, talvez não conseguimos nem orar direito, porque estávamos acostumados a falar algumas coisas para Deus. Talvez hoje não sabemos fazer direito porque estávamos acostumados. É melhor os outros orarem do que eu. Pastor, ora por mim. Meu irmão, ora por mim. E talvez estávamos acostumados com isso. E eles voltaram ao lugar onde eles estavam acostumados. E Jesus, por 3 anos, estava tentando tirar eles deste natural para viver o sobrenatural. Deixa eu te dizer uma coisa, querido, preste atenção nisso. Neste tempo, nesta estação, querido, Deus está nos querendo que nós venhamos a viver o sobrenatural dele. Deus quer nos tirar deste natural, querido, porque este natural, a notícia não é boa. Mas há um plano sobrenatural preparado pelo Pai. O barco, querido, deixava eles limitados, mas Jesus queria que eles vivessem de uma forma ilimitada. Querido, você precisa viver de uma forma ilimitada nesses dias. Pastor, mas como assim? Viva de uma forma ilimitada. Viva de uma forma ilimitada, querido. Ei, está em você, mora em você, querido. Dos e os seus discípulos se esqueceram quando Jesus acalmou a tempestade, de quando convidou Pedro a andar sobre as águas, dos milagres, das curas. Pedro se esqueceu disso. Querido, preste atenção. Quantas vezes, querido, a provisão chegou no momento que você menos esperava? Quantas vezes, querido, alguém ligou para você no momento que você mais precisava? Quantas áreas da tua vida Deus já tocou, já fez um milagre, querido, e que você pode testemunhar. Não se esqueça disso, querido. Esse não é o tempo, querido, de você ficar ouvindo as notícias naturais, porque afinal elas estão aí. E sabemos muito bem o que precisamos fazer. Mas nós precisamos, querido, ouvir as espirituais. Precisamos ser ilimitados, querido. Sabe, queridos, nós precisamos ser ilimitados. E lá estavam Pedro e mais os discípulos tentando pescar. Mas algo estava errado. Algo estava errado. Pedro jogava as redes várias vezes e nada pegava. Pedro, então, ele começa a ficar mais triste ainda. Sabe, querido, Pedro, ele vê que as coisas de segurança, aquilo que ele tinha segurança não está dando certo, ele não está mais pescando. Pedro está quebrado, querido. Ele está sem nada. Aquilo que ele achava que ia ser normal, já não era tão normal assim. Parece que ele desaprendeu as coisas naturais. Mas quando parece que é o fim, aparece Jesus. Eu creio que nesse tempo, querido, Jesus está às portas. Eu creio que nesse tempo, querido, é um tempo de nós vivermos experiências com o Pai. E eu quero lançar essa palavra sobre a tua vida, sobre você que está nos assistindo. Calma, ainda não é o fim. Não se desespere, querido. Jesus, ele vem até você quando nada está funcionando, quando nós estamos com medo, quando nós estamos tristes, angustiados. Jesus está nos observando, olhando, fitando os olhos em nós. E quando você não sabe o que fazer, aí vem Jesus, querido. E eu quero lançar essa palavra sobre a tua vida, sobre a tua casa.
E toda vez que Jesus vem, querido, não importa o que está acontecendo, mas haverá uma mudança nas circunstâncias. Então, querido, não importa o cenário que nós estamos, haverá uma mudança nesse cenário. Portanto, declare isso aonde você estiver. Aí vem Jesus, o cenário vai mudar, querido. As notícias são contrárias, diga para a notícia, aí vem Jesus. Ei, você abre a internet, a notícia é morte, aí vem Jesus e o cenário vai mudar. O problema, querido, é que eles não estavam reconhecendo que Jesus estava observando eles. E muitas vezes, querido, nós estamos assim. Jesus está lançando uma palavra como nessa noite, e talvez, querido, nós não estamos reconhecendo a Jesus. Porque eles estavam acostumados a fazer o que faziam. Querido, Deus quer te tirar, querido, deste ambiente que você está e te colocar num ambiente, querido, sobrenatural. Nós precisamos reconhecer a voz de Cristo. Precisamos parar, querido, de achar que, tá bom essa oração. Não, querido, avance na tua oração. Ore diferente, rompa os teus limites. Jesus estava na beira da praia dizendo: filhos, vocês têm alguma coisa aí para comer? Há uma pergunta de Jesus para aqueles discípulos, querido, desafiando eles: vocês têm alguma coisa aí para comer? É claro que Jesus já sabia que eles não tinham, queridos. Deus tem uma pergunta para você nessa noite. Deus, Ele tem uma pergunta para você nessa noite. E essa pergunta dele, querido, é encontrar algo em você que ainda você não sabe. Essa pergunta de Deus para você nessa noite é encontrar em você algo que você ainda nem experimentou viver. Esse é o tempo, querido, de você viver o sobrenatural. Se olharmos para a palavra de Deus, Deus pega um profeta Ezequiel, e a palavra diz que o Espírito Santo leva ele até um vale de ossos secos. Coisas improváveis, querido. E Deus começa a conversar com Ezequiel. O que é que você está vendo? O óbvio, querido, é que ele está vendo um cenário de morte. Se Deus perguntar para você nessa noite, o que é que você está vendo? Qual seria a sua resposta, querido? Ezequiel falou: eu estou vendo ossos secos, sequíssimos. E Deus fala: profetiza. Deus fala: muda esse ambiente, muda esse cenário. Querido, Deus, quando Ele faz uma pergunta, Ele quer que eu e você descubra dentro de nós aquilo que nós ainda não sabemos, querido. Então há uma pergunta de Deus sobre essa nação, sobre esse tempo, sobre a nossa vida, querido, e nós precisamos descobrir aquilo que nós ainda não vivemos, querido. Quando os discípulos voltam debaixo de uma palavra, querido, que Jesus fala: voltem e lancem a rede, querido. Quando eles voltam debaixo de uma palavra e puxam a rede, algo diferente está acontecendo. E Pedro, querido, ele percebe que algo diferente aconteceu. E ele então já não está mais olhando a rede, mas ele está olhando para aquele homem estranho que estava observando eles e que lança uma palavra para eles. E João, o discípulo amado, olha para Pedro e fala: ei, Pedro, ei, olha aqui, Pedro. Pedro, me ajuda aqui, Pedro. Pedro não está mais olhando para as redes. E João fala: Pedro, é Jesus. Essa voz é de Jesus, Pedro. Querido, naquele momento eu penso que muito rapidamente Pedro, ele pensa assim: eu tenho que decidir. Ou os peixes, ou o meu natural, ou aquele que me dá os peixes, ou o meu sobrenatural. Querido, Pedro não fica pensando muito, ele se lança no mar, e ele vai em direção ao provedor, querido. Preste atenção,
Pedro mergulhou em direção àquele homem que dá os peixes. Ele não estava atrás da provisão, mas do provedor. Pedro nada em direção a Jesus para ser reconstruído, para ser curado. Ele precisava ser curado, querido. Ele estava frustrado com o cenário que ele tinha olhado, que ele tinha passado, e naquele momento ele vai em direção a Jesus porque ele precisava ser curado. Jesus já tinha preparado tudo. Quando Pedro chega na beira do mar, da praia, ali já estão os peixes, ali já estão os pães, porque Jesus já tinha preparado. Querido, tem uma mesa preparada para mim e para você, já está pronto. Preste atenção nisso. Jesus então chama Pedro para um particular e começa a conversar com ele. E nesse particular, querido, que todos nós já conhecemos aqui, tu me amas. A cada pergunta que Jesus ia fazendo para Pedro, querido, ele ia restaurando as dúvidas de Pedro. A cada pergunta que Jesus vai fazendo para ele ia restaurando as feridas, as angústias, os porquês. E ele vai reconstruindo a esperança de Pedro. E coloca ele no caminho e no destino que ele já tinha dito lá atrás. Jesus estava dizendo, se você me escolher, você não vai perder nada. Sabe, queridos, eu quero deixar essa palavra para você nessa noite. Jesus, ele está fitando os olhos em nós. Querido, Jesus, ele está fitando os olhos em nós e ele deseja nos reconstruir. Porque talvez para alguns, querido, o desespero está tomando conta, a angústia, o medo, eu não sei. Mas Jesus, ele está fitando os olhos em nós e nessa noite, a palavra que Jesus está falando é assim, olhe para mim, deixa eu reconstruir os teus sonhos novamente, olhe para mim, porque eu ressuscitei, eu venci a morte, eu estou com vocês. Querido, não é o cenário que vai nos paralisar, não, mas o convite para Jesus, de Jesus para você nessa noite e para mim não temas, Ele está conosco. Não temas, Ele está conosco. Em nome de Jesus, que este seja o tempo, querido, que nós possamos sair do barco, sair do nosso natural e mergulhar nas águas profundas, nas águas que o Senhor nos conduz para o destino e a direção que Ele tem para cada um de nós. Amém, queridos? Eu quero deixar essa palavra com você nessa noite. Eu quero deixar essa palavra de vida, uma palavra que nada pode nos separar do amor de Cristo. Quando nós estamos na vontade dEle, vamos passar por lutas, vamos passar por dificuldades, não importa, porque esse é o natural. Mas quando estamos na vontade dEle, aí nós podemos declarar como Paulo, que somos mais que vencedores, porque Ele nos amou primeiro. Amém, amados? Eu quero orar com você. Quero finalizar essa noite orando com você. Feche teus olhos. E eu gostaria que você agora meditasse um pouco nessa palavra. Talvez, querido, esse tenha sido dias onde muitas coisas têm separado a tua fé. Muitas coisas têm feito com que você ficasse fraco. Muitas coisas têm acontecido trazendo um desânimo. Talvez, querido, você tenha recebido alguma notícia e você ficou triste e talvez em algum momento dentro de você falar, e Deus, e agora? Ele está com você. Ele está com você. Então feche teus olhos. Pai, obrigado por essa palavra. E eu quero aqui como pastor, Senhor, declarar, Senhor, a cada um que está nos assistindo, para cada família, Pai, que nada, mediante a essa palavra, nos separará do amor de Cristo. Nada nos separará da tua presença. Senhor, não importa as notícias que nós estamos ouvindo. Não importa, Senhor, se esse vírus é como estão falando, mortal. Mas o Senhor venceu a morte. E no Senhor nós temos vida. Senhor, então em nome de Jesus, Pai, que o Senhor venha reconstruir, Senhor, os ânimos das famílias que estão nos assistindo, das pessoas que estão nos assistindo nesta noite, Pai. Senhor, vai reconstruindo, vai curando as feridas, Senhor, vai reconstruindo as emoções, vai curando os sentimentos, Pai.
Senhor, vai reconstruindo, Senhor, o destino de cada um, Senhor. Porque assim como Pedro, Pai, nós queremos apenas olhar para o Senhor e entender, Pai, que o Senhor nos amou primeiro e que a proposta do Senhor para cada um de nós é ide e pregai o Evangelho. Que assim seja, Pai, em nome de Jesus. Que tenhamos uma noite de paz, uma noite de descanso, Senhor, na Tua presença. E que possamos, Pai, dormir e descansar e acordar, Senhor, sabendo que o Senhor está conosco. Que assim seja, em nome de Jesus. Renova, Senhor, renova as nossas forças. Renova, Senhor, as nossas forças. Em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, receba a bênção. E que o grande amor do Pai, a graça e as consolações do Espírito Santo esteja hoje e sempre com todos. Amém e amém. Amém, queridos. Essa é a palavra que o Senhor tem para nós nessa noite. Eu quero já te convidar a você a meditar nessa palavra. João capítulo 21. Leia João capítulo 21. Medite nessa palavra. E, queridos, eu te desafio a você estar conosco amanhã às 20 horas com os jovens e no domingo para a ceia online. Tá bom? Convide aí mais familiares que possam estar nos assistindo para nós fazermos uma grande mesa. A mesa será feita na tua casa, o altar será feito na tua casa. Mas faça uma mesa honrando a presença do Senhor. Amém, queridos? Que Deus abençoe você, que você tenha uma noite abençoada de descanso, uma sexta-feira abençoada em família também, e que assim seja em nome de Jesus. Amém e amém.